Acompanhe vossas Bíblias. Amém. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alma, será o orvalho da sua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-la de cadáveres, ferirá as cabeças de grandes terras. Pelo caminho, descertar-se-á no ribeiro e prostrará a cabeça erguida, seguirá a cabeça erguida. Logo em seguida, é o salmo de louvor, 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Vamos nesse momento. É um momento todo especial. E nesse momento eu peço que você, nesse momento de oração, tenha o seu a sós com Deus. Vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos por esse já andar da noite, aonde nos reunimos neste lugar para celebrar, para agradecer, para louvar, para ouvir a tua palavra e sermos tocados pela canção de louvor. Que o Senhor se achega até nós, tocados pelas mãos, os braços do Senhor, que há de nos abraçar nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor que está com os ouvidos abertos para ouvir a voz daquele que está triste, abatido, cansado, oprimido, esperando algo. O Senhor está com os ouvidos abertos também para ouvir a celebração de alegria, de vitória. Oh Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos por esta noite e pedimos que o teu Santo Espírito nos inspire e coloque em nossos lábios hinos de louvor e gratidão a ti, pelo dom da vida, pelo pão de cada dia, pela família aqui reunida para celebrar a Deus, cultuar a Deus. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você colocou entre elas 5 profetas maiores e 12 profetas menores. É porque uns eram grandões e outros eram do meu tamanho? Não. Simplesmente porque uns escreveram mais do que os outros. E Jeremias pertence ao rol dos profetas maiores. Com Jeremias, capítulo de número 17. Amém? Glória a Deus. 17, nós vamos fazer uma leitura do 7 até o 18. Amém?
Vamos lá. Jeremias 17, do versículo 7 ao versículo 18. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e o seu fim se fará insensável. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Deus, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressarei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombrem eu. Traz sobre eles o dia do mal, e destrói com dobrada destruição. Gostaria de pedir minha esposa que esteja orando nesse momento, amém? Deus amado, poderoso, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. A minha palavra nesta noite, até ela está bem referendada no versículo de número 9 e no versículo de número 10, que fala sobre o coração. Mas não é o coração como cardia ou cardiologia, essa parte, esse músculo, e que alguns dizem que é o centro das emoções. Não é isso. Isso é Velho Testamento. Velho Testamento é escrito numa língua já chamada língua morta, que é o hebraico, e toda vez que essa palavra aparece, coração, no hebraico, está se remetendo à sede, à mente, não à sede das emoções, mas à mente, tá? Toda vez que vai falar, se fala sobre a questão da mente, da alma, da psique, do todo, tá? Não da questão de emoção. No hebraico está falando eminentemente sobre isso. Então, vai dialogar com o que Deus fala, que Ele prescruta, que Ele conhece os nossos pensamentos, que Ele sabe como nós pensamos, e depois que nós pensamos, é que nós sentimos. Vocês já observaram? Você vem uma música na sua cabeça, logo em seguida desencadeia e traz à memória lembranças, e aí uma emoção, e aí vem um estado de alma. É tudo na sede dos pensamentos desse coração. É esse coração que Deus está falando. E Ele diz aqui no 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E é por isso que também a gente tem que entender. Muitas pessoas às vezes, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas olha o que está em você,
o que está dentro de você, o que está sendo a fonte que está alimentando a sua mente e a sua alma, e o que você está vivenciando é fruto disso. E o próprio Deus, percebe tudo isso na sua vida. E o coração, no versículo 9, que Jeremias vai trabalhar, ele vem trabalhando uma série de momentos de Deus transformando. Na leitura anterior, Jeremias vai falar do oleiro que pega o vaso e quebra e faz de novo, e muda e transforma. Aqui é a questão do coração. E nós podemos perceber que a nossa mente ela caminha em duas direções. E não adianta, hora do bem e hora do mal. E a pessoa, por mais santa que ela seja também, volta e meia ela também é invadida. Ela não tem assim basicamente um controle. Vem pensamentos, lembranças de coisas ruins, de tantas coisas. Aí nesse momento é que surge o que Deus fala, que enganoso é o coração. Eu prefiro uma tradução que diz assim: enganoso é o coração e tremendamente corrupto, que é corruptível, que pode ser domesticado para outra direção. E é uma questão de vigilância total e plena na nossa vida. Vigiar os corações, ou vigiar os pensamentos, vigiar isso que Deus prescruta é algo tremendo. E não nos enganemos. Vem também que os estudiosos vão falar do mundo das fantasias, Tudo acontece aqui. Pode estar alguém aqui e pode estar com a mente totalmente fora daqui, num outro mundo, num mundo de fantasia. Pode. É por isso que muitas vezes a Bíblia fala que a gente tem que pegar o nosso pensamento e trazer cativo a palavra de Deus. Trazer cativo aprisionar o pensamento na estrada, no caminho de Deus. Estão me entendendo? É isso que é importante e o que Deus requer, porque é isso que Ele precisa para mudar. Como a expressão coração, a Bíblia se refere justamente ao âmago da nossa alma, ao centro da nossa vida e personalidade. Como é que está o seu coração? A Bíblia também fala em alguns momentos: onde está o teu coração, aí está também o quê? O teu tesouro. Provérbios vai utilizar muito essa fala. Aconselho a você no final de semana, ou nos dias da semana, ler Provérbios. Leia Provérbios para você ver. Ele vai usar muito isso. Pensamento como fonte de sabedoria, pensamento como fonte de engano. Então ele procura isso para que você possa se submeter. Nosso coração, ele recebeu uma herança má, que é o que ele está dizendo. Enganoso é o coração. E a gente tem que tomar cuidado. Algumas pessoas dizem assim: eu confio em mim mesmo, eu sei quem eu sou, eu confio nas minhas emoções, comigo é assim mesmo e acabou, Essa visão, essa estrutura que forma o ser, ela é uma estrutura que apoia a perversidade. A pessoa diz assim: eu tenho que falar a verdade, eu falo mesmo, Se eu tiver que ferir, eu firo mesmo. Então todas essas coisas precisam ser colocadas num coração que a gente vai ver onde ele é transformado. O único Deus que pode pegar um coração de pedra, e pedra justamente por isso, a Bíblia usa esse termo no próprio livro de Isaías. Por que pedra? Mármore. Pedra não sente, bate e volta. Quando você vê uma pessoa que é endurecida, embrutecida, ela se torna um mármore. Fala, bate e volta, bate e volta. Quando é uma pessoa que é tocada, que é quebrantada, aí penetra e assimila, deixa entrar. Ela repensa todas as coisas e depois de repensar, se colocar no lugar do outro, ela devolve tudo isso que ela recebeu. Estão entendendo? Isso é um coração que vai sendo transformado ao longo da vida.
E também, seu agir e pensar é mal desde a juventude. A gente vai perceber isso. Gênesis vai em 5 e vai contar a história de algumas pessoas, e conta a história de um certo personagem, que ele diz assim: a pessoa pisou no meu pé e eu matei. E ele vai contando como a loucura e o embrutecimento vai levando as pessoas, né? Como este coração pode ser mudado. E a gente vai percebendo, Deus pode fazer grandes coisas com o nosso coração. Pode. Deus pode fazer quando nós resolvemos mudar. Se nós não mudarmos, se nós não desejarmos, nunca vai haver mudança. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é poderoso? É. Deus é onipotente, onipresente. Todas essas características de Deus, elas são reais, mas Ele só pode agir na minha vida quando eu permito. Por isso que o salmista usa uma expressão que ele diz que coração quebrantado e contrito Deus jamais desprezará. Deus jamais desprezará. É isso. Não foi as suas emoções que mudaram, foram os seus pensamentos em relação a Deus e o que Deus é para você que te levou a uma mudança. E agora você chora, e agora você se sensibiliza, e agora você é tocado. Eu lembro lá em Patos de Minas, tinham isso na década de 80, e antes de eu casar, eu fiquei no quartel aqui ainda, de 3 anos, e Kátia ficou 3 anos lá para a gente casar e vir para cá. Eu sempre estava ministrando na igreja lá. Eu me lembro que na igreja tinha um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, de Patos de Minas, que era tido como um dos homens mais cruéis. Esse homem tinha fama de que não chorava. Esse homem tinha fama de que entrava em qualquer... Ele gostava de perseguir bandido, os mais cruéis, os que tinham mais morte, os que tinham cometido as coisas piores. Ele gostava de buscar, porque ele buscava, e quando a pessoa chegava moído. Ele, primeiro, que ele não tinha medo, e segundo, que ele não se dobrava para ninguém, né? Em casa todo mundo tinha medo, era pior do que no quartel. Todo mundo tinha medo, a fama dele era conhecida. Eu assisti a conversão e o batismo desse senhor lá na igreja, e ele falou de púlpito no dia do batismo dele. Ele, como vou usar a expressão de uma pessoa de lá, ele destramelhou a chorar que não parava mais. E lá, daquele púlpito, acho que até o pastor Samuel, que fez o batismo dele, ele falou assim: pastor, o meu coração agora é de carne. Eu não tinha sentimento na minha vida, meu coração é de carne. Aquele homem, ele tocou a turma de formação dele, o quartel onde ele servia, todos que o conheciam, e ele dizia: a minha abordagem é uma linguagem de um militar quando aborda um civil ou qualquer outro. Ele falou: hoje é diferente. Antes, primeiro eu batia, e muito, depois eu perguntava alguma coisa. Então, o que é isso? Agora imagina isso na nossa vida. Se nós levarmos o nosso coração, o nosso pensamento a ser recheado da palavra de Deus, palavra de amor, palavra de bondade, palavra de misericórdia. Eu quero aproveitar, e é muito oportuno, eu tenho ali sentado meu colega Xavier, né? Nós servimos ali em 84, chegamos naquele quartel, não tínhamos 18 anos ainda, né? Fizemos 18 anos lá. Eu sou do dia 7 de abril, ele é do dia 5. E aí, nós sabíamos, estava falando com ele ali, gente, Xavier era muito marrento, e Timóteo era pior ainda. Ele sabe disso, né? E eu acho muito bom, hoje a gente se encontra com um coração totalmente diferente, quebrantado, paz, né? E cada um... Eu fiquei impressionado, porque
a gente não se via, acho que tinha mais de 20 anos, né, Xavier? Eu jamais imaginava. E eu digo para vocês, quando a Bíblia fala que o coração é tremendamente corrupto, quando o Xavier deu baixa, a gente saiu até brigado, discutindo. Não quero mais te ver, não quero ver tu morto, some na minha frente, não sei o quê. Quando a gente se encontra agora, a gente percebe tanto que Deus é bom, tanto que isso foi mudado. Quando ele soube que eu era pastor ainda, aí que ele ficou mais ainda. Ele fala hoje: eu quero que fulano te veja, eu quero que fulano te conheça, eu vou chamar fulano para, né? Uns tinham medo de mim, né? Outros porque eu era chato mesmo, né? E a turma que não era também essas coisas, né, Xavier? Mas o que é isso, gente? Fala a verdade. O que é isso? É quebrantamento. Eu não me importava com o meu colega. Eu queria saber se eu era bem visto pelo meu comandante, se eu era bem conceituado nas minhas coisas, e para isso eu lutava. Mas a minha amizade, eu poderia ser muito bem dentro da igreja lá, pregar, evangelizar, e até tinha um grupo de evangelismo, né, Xavier? Tinha, mas no entanto tinha essa dureza, até que Deus foi quebrantando e faz a gente ser mais amigo, faz a gente ser mais amável, porque isso é o coração. E quem é que sonda o coração? Quem é que transforma? Quem é que muda nessa perspectiva do que a Bíblia está falando? Então o nosso coração, que é corrupto por natureza, é mau, a gente aprende, né? Foi Martin Luther King que disse: a gente nasce e não nasce odiando, a gente aprende a odiar. Aí ele diz: então vamos aprender a amar. Nós podemos aprender a amar. Nelson Mandela, que já está no estado terminal, né, que Deus dê saúde para ele, todo mundo sabe quem é Nelson Mandela, ficou 30 anos preso. Quem puder, assista um filme chamado Invictus, que fala um pouquinho de Nelson Mandela. Invictus, filme fantástico. Depois de 30 anos, um homem que passou ali sendo numa cela, no filme passa o tamanho da cela que ele ficou, e ele está doente agora, segundo os médicos, por causa da cela que ele ficou, e isso trouxe doença pulmonar para ele agora. Depois de 30 anos ele sai, como ele era preso político, ele retorna, ele foi eleito presidente da África do Sul. E pasme, no filme Invictus você vai ver como era duro trabalhar. Era uma guerra entre negros e brancos, pretos e brancos, uma guerra. E sabe o que ele diz? Quando ele chama, aí a equipe dele era toda, o chefe do cerimonial, o chefe da segurança era negro. Está saindo os outros que pertenciam ao antigo presidente, né? Aqueles tipo americano, né? Olho azul, branquinho e tal, né? E ele pega e chama esse pessoal para trabalhar ele. No filme ele é chamado de Mandiba. Aí a secretária dele fala: Mandiba, você vai chamar esses teus inimigos? Eles: não há inimigos. Aí ele pergunta para eles, porque ele fala: precisamos de mudar os nossos pensamentos, porque vivemos em outro país. E ele diz, né, para aquele povo: a palavra que nós temos que pronunciar a partir de agora é perdão. Precisamos aprender a perdoar. Porque houve uma mudança. E ele fala, né, para o capitão do time lá de rugby ou de futebol americano, ele diz para ele, né, que o que o fez mudar na prisão foi a mente dele preparada com leituras, meditações, para não se tornar uma pessoa com um coração tão embrutecido. E uma coisa que eu vou falar para vocês: geralmente quem é muito machucado, muito ferido na vida, quando ascende ou tem uma posição de poder, machuca e maltrata os outros. Poucas pessoas, quando são encharcadas da graça de Deus, aprendem a valorizar e aprendem a amar o outro. Esse homem foi, porque saiu da prisão para abençoar a nação, como ele dizia no filme Invictus: eu quero essa nação unida. Então o que é isso? Se é Deus quem sonda,
Porque muitas das vezes nós somos duros, maltratamos, ferimos. Vou dizer para você, porque somos humanos. Somos humanos, mas precisamos ser tocados pela graça de Deus. Amém? Precisamos aprender com o próprio Cristo, que vem fazer do nosso coração agora uma morada e habitação do Senhor. E o nosso coração precisa de ser quebrantado. Cuidado na sua vida. Quando seus pensamentos são endurecidos, embrutecidos, não há espaço para o amor, não há espaço para a alegria, não há espaço para o perdão, não há espaço para a paz, não há espaço para a reconciliação. Quando seus pensamentos comandam a sua vida numa direção de brutalidade, de indiferença, de frieza, de insegurança, de própria maldade mesmo, é necessário deixar que este coração, que esses pensamentos sejam tocados pela palavra de Deus, para que nós possamos aprender a amar, aprender o que Cristo nos ensina. O Sermão do Monte, Mateus, quando começa capítulo 3, 4, 5 e 6 e vai até o capítulo 7, ali próximo do 8, Jesus vai falando de um monte de transformação, de mudança desse coração, dessa estrutura. E o que importa agora nessa vida é sermos transformados. Agora vejamos aqui, o coração precisa de ser iluminado pela luz de Deus, segundo aos Coríntios 4, 6. Vamos lá na Bíblia, rapidinho. Quebrar um pouco na minha fala. Segundo aos Coríntios 4, 6. Romanos, 1º, 2º. Isso. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Gente, sem nenhuma algo do ser humano, quem revela, ilumina e mostra essa graça de Deus dentro de nós e que nós entendemos é Deus. Amém? É Deus, se nós desejarmos, se nós mudarmos os nossos pensamentos e assim o buscarmos. Agora também Ele transforma de maneira poderosa para que nós possamos, ser essas pessoas que diz a palavra, que o Senhor diz: aquele que Ele mudar, esse será mudado. Quando Ele diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e segundo o fruto das suas ações, os seus caminhos, e segundo o fruto das suas, para dar segundo o que você tem pedido para Deus, Deus vai dar segundo o que está no seu coração. Amém? Deus vai dar. Então, independente da sua situação, da sua vida, do que está acontecendo com você, a mudança vai surgindo na medida que você vai deixando Deus dominar realmente a sua vida. Amém? Porque Deus tem poder para fazer isso, como diz o texto. Ele pergunta: por que vocês abandonaram a Deus, fonte de água viva? Quem alimenta a nossa vida e o nosso coração é Deus. É Deus na sua morada e na sua dimensão. Então, deixe Deus mudar, deixe Deus transformar, deixe Deus fazer do seu coração uma fonte de água viva. A gente vai sair daqui a pouco. A primeira situação que pode acontecer ali fora, para a gente vivenciar e praticar uma vida de paz e de mente, abençoadora, é um esbarrão, é alguma coisa, e como a gente vai responder.
O que vai vir? Vocês já viram o que vem na mente? Bilhões de pensamentos de confronto, de dar uma resposta, né? Não, mas você vai sendo treinado, e treinado de maneira tão especial, que acontece isso. Sabe o que você faz? Você tem: oi, tudo bem, não foi nada. Não é assim que acontece? Imagina quando você pega uma pessoa totalmente sem amor. O que foi? Está me encarando? Então, o que Deus quer com essa nossa palavra de hoje? É justamente sondar o nosso coração. Ele começa dizendo no 17:9: enganoso é o coração. Não deixe seu coração enganado com o que você está fazendo, mas busque em Deus a transformação necessária para que você tenha uma vida abençoada. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que nós cantássemos: recebi um novo coração. Amém? Glória a Deus.
pedir ao Senhor que nos abençoe com a tua santa palavra, Senhor. E queremos ser alvos da mudança e da transformação ali nos nossos pensamentos, Senhor. Que o Senhor transforme os nossos pensamentos de dor, de angústia, de tristeza, de decepção, Senhor, em pensamentos de bondade, de renovo, de esperança, de oportunidade. Senhor, transforma a sede da nossa mente, que emana tudo para a nossa alma, para que possa ter saúde no nosso corpo, porque quando a nossa mente está, Senhor, dominada pelo mal, está angustiada, oprimida, Deus, é o nosso corpo quem sente, ó Deus, através das doenças. Por isso te pedimos, purifica a nossa mente, Senhor, transforma-nos, renova-nos e nos dá pensamento de alegria, pensamentos de vida, pensamentos de esperança, Senhor Deus, para que, como diz a sede, o nosso coração armazene neste tesouro o melhor de Deus, o melhor da vida, o melhor das pessoas, o melhor dos relacionamentos, para que haja saúde. Não nos permita guardar, Senhor, aquilo que é ruim, que é maligno, que é perverso, que nos aprisiona. Não permita guardar o rancor, a dor, a mágoa, mas nos permita tirar através dos pensamentos de perdão, de liberação, de reconciliação, de amor e de vida em Cristo Jesus. Nos abençoa nesta noite como igreja. Abençoa cada vida de maneira especial e tremenda. E fala com cada um em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.